palestra Rosa Cruz, também na revista Rosa Cruz, que vocês encontram ele. Essa palestra não representa o posicionamento oficial da Igreja Ordem Rosa Cruz. A Ordem Rosa Cruz tem seus ensinamentos de cabala, seus canais oficiais, através das monografias, tanto na Ordem Rosa Cruz quanto na tradicional Ordem Martinista. Então, aqui o conteúdo apresentado reflete exclusivamente os meus estudos, pesquisas, interpretações e opiniões minhas, sem também ter responsabilidade. Claro que, como estudante de Rosa Cruz, como estudante martinista, aliás, um dos caminhos que me ajudou a encontrar o caminho seguro foi essa escola, tanto martinista quanto Rosa Cruz, que tem os seus estudos de cabala presente. Nós vamos ver, inclusive, na palestra, como que isso aparece nos ensinamentos. A Rosa é uma organização filosófica, tradicional, iniciática, preserva seus ensinamentos por meio de seus canais oficiais e seu sistema de estudo próprio. É o sistema de estudo próprio da pessoa se afilia, recebe monografias, se tiver alguém aqui que ainda não é membro, recebe monografias desfocadas, etc. Tem todo o sistema. Assim, eventuais interpretações, conceitos ou abordagens apresentadas nessa palestra não devem ser entendidos como doutrina, orientação ou posicionamento institucional da ordem. A participação de vocês nessa palestra tem caráter informativo, cultural, incentivando a reflexão, estudo, diálogo e respeitoso sobre o tema tratado. Ou seja, que não é uma aula de cabala, não vamos fazer prática de cabala, não vamos fazer exercício, vou falar de alguns exercícios que existem, não vamos aqui fazer experimento, não vamos fazer exercício, é só uma palestra muito informativa. Agradeço a compreensão, vamos para a nossa palestra. A primeira coisa que hoje a gente precisa, que nós precisamos entender, é que a Kabbalah, ela nem sempre teve essa palavra Kabbalah. Não tinha Kabbalah. Porque os hebreus, eles estudavam a Kabbalah estudando a Torá, que era através da via oral. Era um conhecimento oral, que era passado de pai para filho, e dos sacerdotes para aqueles que iam seguir os caminhos e as funções que ocupariam dentro da sociedade judaica. Então não existia essa palavra Kabbalah. A palavra Kabbalah ela só foi existir no século, por volta do século I a.C. Segundo os registros do Gerson Scholem, pesquisador e historiador judaico, um acadêmico judaico que se dedica a isso, no programa que Israel tem um programa de formação acadêmica que envolve a Kabbalah judaica na Universidade de Jerusalém. Então, Jesus Scholem diz que a palavra Kabbalah vai surgir um século antes de Cristo, quando houve aquela divisão, se lembra na época de Jesus, tinham três correntes, na verdade quatro, mas três eram preponderantes na época dos judeus, os fariseus, os saduceus, e qual era a terceira? Então tinham os fariseus, os saduceus, os essênios, e tinham os zelotes, que eram os herodianos. Eram quatro correntes políticas, porque em Israel as correntes políticas se mesclavam com uma postura religiosa. Então é ali que surge esse desenvolvimento, o início do que vem a ser conhecido como Kabbalah. Até o século I a.C., esse conhecimento era só oral. Então existia a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, e o restante do conhecimento era a interpretação desse conhecimento oral. Não havia esse conceito de Kabbalah. E como é que começa a surgir isso? Quando esses estudiosos, sobretudo os essênios, começam a se dedicar ao estudo da interpretação da Torá, mas com base na construção do terceiro templo e na visão de Ezequiel. Então vocês que estudam a Bíblia devem lembrar que houve, na verdade, 4 templos, Nós temos o templo da passagem dos judeus pelo deserto, que era aquela tenda. Depois nós temos o primeiro templo, e nós temos o segundo templo, e aí na época de Herodes, ele vai construir o terceiro templo, que é destruído em 70 depois de Cristo. Nós temos essa história dos templos. E a Kabbalah, ela também se mescla com a história do templo de Jerusalém. Vamos ver isso. E esse estudo do saber cabalístico, e esse baseado na visão de Ezequiel, lá no livro de Ezequiel, ele se relata. E essa visão de Ezequiel, na verdade, é como se fosse uma síntese de todo o ensinamento cabalístico da Torá sobre como funcionava o templo de Jerusalém, o templo sagrado, e como havia essa relação entre
Deus e o povo de Israel. Então essa visão, ela tinha como objetivo mostrar isso. Né? Então essa é a base do antigo misticismo judaico. Além do lado central da vida, né, que nós vamos falar daqui a pouco, né? A origem da palavra Kabbalah, eu já falei um pouco, né? Mas, então ela, no século antes de Cristo, os essênios começam a escrever, colocar em manuscrito os ensinamentos que antes era só oral, principalmente os essênios e os zelotes. O historiador José, você vai chamar, vai estar aprofundado sobre isso, e aí ele entra mais nessa questão. Né? Mas o que é Kabbalah? Então vocês lembram, quem estuda a Bíblia, que Moisés ele sobe ao monte, recebe de Deus as tábuas. E ele recebe umas tábuas primeiro que ele quebra. Ele vem, quando o povo construiu o bezerro de ouro, ele quebra, ele volta lá e recebe uma segunda. Os estudiosos rabínicos da Kabbalah dizem que aquelas primeiras tábuas continham um conhecimento que ficou só de forma moral, porque não poderia ser dado a todo o povo. Né? Mas o que significa isso? Quando o pessoal chega numa prova, vamos colocar esse conhecimento oral no papel, eles entendem isso porque existe uma necessidade de transmitir isso. Porque já não havia mais condição, o ser humano não tinha mais condição de fazer o que era a definição de Kabbalah, que é recepção. Então o que significa? Por que foi dada essa palavra? Estudar a Kabbalah é receber o conhecimento direto de origem divina, nos preparar para receber esse conhecimento direto de origem divina. Então, na medida que esse conhecimento já não era mais possível, então nós vamos escrever isso para não se perder. Né? Então, a Kabbalah significa recepção, tradição e transmissão. Tradição significa que nós vamos primar o estudante de Kabbalah e vai buscar na sua origem o conhecimento mais tradicional e mais antigo e mais verdadeiro sobre isso. E segundo alguns estudiosos, ele vai retomar em sua origem muito antes de Abraão, 10 mil anos antes de Abraão. Então, quando Abraão sai da sua terra, Deus aparece para Abraão, sai da tua terra que eu te mostrarei. Ali Abraão recebe também novamente esse conhecimento, né? E aí, depois, basicamente, José indo para o Egito, novamente, José é o iniciado que recebe esse conhecimento com maior profundidade. E assim temos outros iniciados ao longo da história. Quando resolveu colocar-se no papel, aí 3 obras são fundamentais, 4 obras. A primeira obra que é fundamental, e é isso que eu quis com essa palestra, porque a gente fica lendo, Kabbalah mística, Kabbalah da inveja, gente, as obras fundamentais da Kabbalah, as obras verdadeiras, a origem da Kabbalah são essas 4. O resto é leitura, é interpretação. Por quê? Porque todos os estudiosos de Kabbalah, nós podemos pegar esse conhecimento e aplicar à sociedade atual, à evolução atual da sociedade, como nós nos relacionamos. Mas é tudo interpretação. Qual que é o conhecimento básico tradicional da Kabbalah? Adorar. Aí eu quero estudar a Kabbalah. Começa lendo Gênesis. E Deus disse: haja luz. Ali tem um conhecimento cabalístico que dá para escrever 10 livros sobre o significado disso. E Deus disse: são 10 ditos. Nós não parece só sobre isso, porque os 10 ditos não são o quê? As 10 sefirot. Os 10 ditos de Deus está representado ali nas 10 sefirot da árvore da vida. Aí, gente, então o livro básico da Kabbalah qual é? Torá. Os primeiros 5 livros da Bíblia. Não precisa sair buscando, correndo por aí, não. Torá. Aí, quando no século I começou a se colocar no papel, aí no século IV, o rabino Simão Bar, perseguido pelo Império Romano, os cristãos acham que foi só Jesus perseguido, não foi. O Império Romano perseguiu todos os judeus que estudavam de forma mais profunda no judaísmo. Simão Bar, também, Jesus foi perseguido, foi para uma caverna, juntou em torno dele 12 discípulos, e depois de um tempo, lá nessa caverna, ele escreveu os Sefés do Rá.
E é isso que nós estudamos hoje, a base do estudo da Cabala, que nós estudamos hoje. Toda a Cabala cristã, toda a Cabala hermética, toda a Cabala gnóstica tem como fundamento esses 3 livros: o Sefer Yetzirah, o Sefer Bahia e o Sefer Zohar. Então, nós estamos os 4 livros básicos do conhecimento tradicional da Cabala. Esse aqui é uma versão do Zohar do Michael Laitman. Nós temos a versão do Zohar, uma pequena versão de capa preta. Eu não achei ela em casa hoje para trazer, que a ordem dos anos da morte vende, inclusive, em palavras. Aí eu busquei, esse aqui é do Michael Laitman, é um autor contemporâneo, mas eu gosto muito de ler, é o Michael Laitman. Esse aqui é o Sefer Bahia, é um livro pequenininho. Na verdade, para a gente estudar, você estuda, tem 10 anos que eu estou estudando esse livro e cada vez que eu estudo completo, eu não vi. E esse aqui também, enfim, quem é nossa pessoa já passou no 10º grau, recebe como monografia, inclusive, né? O Sefer Yetzirah, que é uma versão do Ariel Kaplan. E essa versão aqui é bem interessante porque ela traz 4 versões do Sefer Yetzirah. Então, são 4 versões. A versão estudada por nós, é a mais tradicional de todas. Aqui tem na monografia. Aqui tem 4 versões. Por quê? Porque no século 4 a 12, vários cabalistas, do século 12 ao século 18, vários cabalistas começaram a escrever essas versões. Então, hoje nós temos essas várias versões. Primeiro que, antes da gente falar dessas correntes, eu só coloquei 3 correntes e algumas escolas, né? Mas aqui eu quero falar um pouquinho disso aqui. O que é Cabala? Né? E vocês viram que uma hora eu falo Cabala, outra hora eu falo Cabalá, né? Porque existe uma diferença. Os judeus tradicionais, que são uma escola racística, eles falam Cabalá. O pessoal que é mais ligado ao Cabala cristão fala Cabala. Mas isso também é um pouco semântico para quem está iniciando, isso não importa muito, mas não tem isso, né? Então, o que é Cabala? É o estudo da estrutura espiritual do universo, da natureza divina e da evolução da alma. Aí eu brinco assim, gente, tudo é Cabala. No final, eu vou mostrar uma imagem para vocês, todo mundo já deve ter visto que é o homem vitruviano. O homem vitruviano nada mais é do que uma árvore da vida. Então nós temos aqui 32 árvores da vida. Porque cada ser humano é uma árvore da vida. Ponto. É uma coisa interessante. Não existe uma árvore da vida melhor que a outra. A estrutura energética, a estrutura espiritual é a mesma coisa, como nós somos iguais. Se eu quiser, eu posso me tornar um moço, só achar a chave e me desenvolver. Se eu estudo Cabala e não estudo a chave, né, eu preciso estudar. Então, tem um microcosmo, que é o ser humano, tem um mesocosmo, que é a sociedade, e tem um macrocosmo, que é o universo. Quando eu preciso estudar Cabala, eu abro a minha mente para expandir e compreender todas essas coisas. Né? Então, quais são as perguntas fundamentais de quem estuda Cabala? Pergunta da filosofia, né? Os mineiros falam assim, de um pouquinho para um pouquinho, né? Mas aqui a gente fala assim, de onde sou, daqui sou eu, de onde vim, qual é o propósito da minha existência. Isso é interessante, gente. O propósito da sua existência é o propósito da sua existência. Entender isso é fundamental. Não queira que a sua existência seja um propósito da existência do vizinho, porque não é. A sua existência tem a ver com a sua jornada da sua alma. Não é a jornada da alma do outro. Então não dá para fazer comparação. A estrutura é igual, mas a jornada é diferente. A estrutura de todos nós é igual. A jornada nossa é diferente. É única. Então, quem sou eu, de onde vim, qual é o propósito da existência, como eu posso me aproximar de Deus, como o universo foi criado. Qual que é o princípio central? Tem gente aí também que diz o Caibalion, o Caibalion é uma obra inspirada na Cabala. E aí também a realidade visível é reflexo de realidades espirituais mais profundas. Uma das máximas da Cabala é que diz que quando Deus criou o universo, Deus quis se contemplar. Na medida que ele quis se contemplar, ele se retraiu e criou o universo reflexo dele mesmo, mais semelhante dele mesmo. Então, quando nós estamos estudando, isso é importante no processo de conhecimento, porque o que eu entendo? Eu sou uma árvore da vida e todas as outras árvores da vida são os espelhos.
Então, aqui nessa sala, nós temos 32 espelhos. Mais uma vez, não vem da balística de hoje, né? Esse espelho e esse espelhamento é que se dá o processo de autoconhecimento, é o espelhamento com o outro. O relacionamento homem e mulher é uma forma de espelhamento que leva ao processo de desenvolvimento, que diz os seres humanos casados há mais de 3 anos. O casamento é isso, um processo de correção de comportamento, através do processo de espelhamento. O fundamento central do estudo da Kabbalah são os 3 véus da existência, que eu não coloquei aqui, porque eu não queria que ninguém fizesse pergunta sobre, né, porque é uma coisa muito profunda. Esse livro, por exemplo, ele é um livro só dedicado, o livro que eu recomendo, também foi dado pela nossa ordem, do Patrick Paulo, que ele escreveu 7 volumes, e esse primeiro volume é só sobre os 3 véus da existência negativa. Mas o fundamento esse é o fundamento. Esse aqui é o fundamento do estudo da Kabbalah. A árvore da vida, os 3 véus da existência negativa ficam aqui em cima. São 3 véus que ficam aqui em cima dessa Sefirah. Porque nós temos a árvore da vida, né? Que é a Sefirah, Shokhinah, Binah, Chesed, Devorat, Tiferet, Estar, Rodo e Ezra de Malquícios. Então, esse é o fundamento do estudo da Kabbalah. E tudo, gente, que se estuda sobre misticismo, sobre budismo, inclusive ciência, física quântica, pode ser compreendida a partir da Kabbalah. Pelo menos esses 30 anos de estudo, psicologia, psicanálise, psicologia analítica, inclusive Jung, um grande estudioso da Kabbalah, tudo está aqui nessa área da vida. O que a área da vida representa? A criação, não a criação do planeta Terra, porque nós humanos somos muito egóicos, né? A gente acha que só a Terra existe, tudo gira em torno da Terra, e a gente tem um pouquinho mais, né? Em torno da Terra, em torno de mim mesmo, né? Mas não é assim que funciona, né? Como a Kabbalah, nós não somos o centro do universo, tem muitas galáxias que se interpenetram, que se relacionam, assim como aqui tem muitas árvores da vida funcionando, se conectando com universos invisíveis. E cada uma dessas pessoas aqui pode estar com uma conexão mental diferente. Né? Então, a árvore da vida representa a criação universal do universo, né? Dos planetas, etc. A alma humana e o processo de evolução espiritual. Eu penso que vai uma dica para quem começa a estudar. Esqueça essa coisa do intelecto, do intelectualismo. Preocupe primeiro com a evolução espiritual. Né? E aqui vem também outra lei, que é apresentada no Kaivalho, que também é inspirada na Kabbalah, que é tudo que é embaixo está em cima. E na verdade, essa lei não é do Kaivalho, né? Da Pablo de Esmeralda, do Pérez que registro, que também é estudioso que estudou a área da vida. O que está embaixo é como o que está em cima. O que está em cima é como o que está embaixo. E aí é interessante, porque se nós entendemos também isso, eu brinco assim, se você observar as pessoas que circundam isso, é a casa, você não precisa vigiar um do outro para saber o que ele passa. Se você olhar para o seu espelho, você vai ver que aquela pessoa está perto de você, porque alguma coisa em você atraiu aquela pessoa. Alguma fissura em você, alguma ferida em você, algum canal em você atraiu aquela pessoa para você. Se não houvesse nada em você que atraísse aquela pessoa não passaria pela sua vida. Então, é essa coisa, o que está dentro como está fora. A gente atrai as pessoas de acordo com o que nós somos. Essa é a grande verdade. Não existe a graça. O que se estuda mais na Kabbalah, além da árvore da vida, a gematria. O que é a gematria? O alfabeto hebraico tem 22 letras. 22 letras. Essas 22 letras do alfabeto hebraico, cada uma delas tem um valor numérico. E esse valor numérico, ele nos ajuda a compreender a realidade. Então, eu coloco um exemplo da palavra vida, que em hebraico Shai, dá o número 18, e isso, 18 é considerado auspicioso na tradição judaica. A gematria do nosso nome geralmente representa as características da nossa personalidade. Fica aproxima bastante. Então você pode fazer isso. Então, o sistema de interpretação numérica das letras hebraicas, sendo que qual é o princípio dessa interpretação? Cada letra possui um valor numérico, cada palavra possui um significado simbólico, valores iguais para modificar relações ocultas. E
É disso aqui que nasce o que nós conhecemos como numerologia. Né? Mas aí, cuidado, viu, gente? Porque quando a gente fala de numerologia, de tarô, e etc., também tudo que foi inspiração na cabala, tem muito charlatanismo. Né? É bom estudar, é bom, mas vai com calma. Né? Vai com calma. Vai com bastante calma nessa hora. E aqui eu coloquei as letras hebraicas, né? Todas elas com seus valores, né? Então, esses números, são uma das chaves de estudo da Kabbalah. Mas isso aí dá umas 10 palestras. O que se estuda ainda na Kabbalah, né? Aí eu coloquei aqui um método de interpretação montado como acróstico. Diz que Abraão, sabe como que Abraão se tornou amigo de Deus, como que Zé já? Ele ficava brincando de perguntar essas letras, né? De tanto perguntar essas letras, ele se tornou amigo de Deus. Segundo Zé será. Então eu ficava perguntando, por exemplo, Aleph mais Bet, Aleph mais Kat, né? E aí a gente pode também, com o seu nome, você pode perguntar às vezes, mudar elas de lugar, quando você quer mudar alguma coisa na sua vida, entendeu? Você tem as técnicas corretas, né, que você aprende nas escolas. Né? Então cada letra pode representar uma palavra, uma frase e um ensinamento. Hoje, depois de 30 anos de estudando, falar, eu falo assim, gente, não tem um teste. Todo estudo envolve responsabilidade. Hoje, meu sonho é poder voltar atrás e ir bem devagarzinho, não fazer nada. Né? Porque também é a serenidade, é a calma, é a paciência que ajuda muito mais no desenvolvimento do que a pressa. A pressa não ajuda no processo de desenvolvimento. Mas aqui, revelar significados internos dos textos sagrados, que é outro objetivo do Mortal Kombat. Quando você pega o texto sagrado, os judeus eles fazem isso, mas sim, né? Corrente moderna da Kabbalah. A primeira corrente, então, a Kabbalah judaica ela tem 3 correntes principais: a corrente espanhola, a luriana e a racídica. Dessas 3 correntes, a mais conhecida no Brasil é a espanhola. E hoje está se expandindo mais a corrente luriânica. Eu trouxe aqui um livro do Luri, agora já tem mais traduzidos dele, está conseguindo para o português também, né? Esse aqui é um livro maravilhoso. Terminei recente. Também é um livro que merece ser lido, mas tem que ter só um preparo para ser lido, não é só carinho e leitura, né? Então, essas 3 correntes hoje elas estão disponíveis no Brasil, tem livros traduzidos de todas elas, tem escolas de todas elas funcionando no Brasil. Se você quer estudar uma cabala de verdade, o sistema da ordem ele permite o desenvolvimento cabalístico da pessoa. Né? Então você pode, o destaque que eu coloquei no Isaac Bíblia, né? Que ele é ligado a essa cabala penitência. Nós temos a corrente moderna da Kabbalah, que é o gnosticismo. O gnosticismo é uma escola de cristianismo gnóstico. Existem várias correntes dentro do gnosticismo, que é essa questão. Então existe o gnosticismo clássico e existem diversas correntes dentro do gnosticismo. Né? A principal obra dos gnósticos é o Cristo Sofia, e existe uma relação, eles procuraram uma relação entre o conhecimento gnóstico e a estrutura da Kabbalah. Mas eles têm origens diferentes. As origens históricas do conhecimento gnóstico é diferente das origens da Kabbalah, mas possui o mesmo fundamento de explicação da realidade. Então eu coloquei aí, né, eu faço essa questão. E nós temos também a Kabbalah cristã, que se desenvolveu a partir do século XII, né? Eu coloquei esses 2 expoentes aqui, mas porque eles colocam uns 10, né? Então, os que eu gosto mais, eu já li a maioria dos livros. Precisa uma opinião minha, né? Aí nós poderíamos colocar o Cornélio Agripa, né? Poderíamos colocar vários outros antigos do século I, tem a escola alemã, tem a escola francesa, tem a escola escocesa, tem muita coisa, né? Mas eu coloquei os que chegaram a mim primeiro, os que fizeram melhor, né? João, o livro dela, eu gosto, inclusive, eu estudei o Pico, não foi como místico. Eu cheguei no Pico através de Plotinho, estudando filosofia grega, porque Plotinho era um estudante da tradição
Platão é um estudante da tradição cabalística, Pitágoras era um estudante. Então, quando os filósofos, as pessoas que estudam filosofia na universidade, indiretamente, ou consciente disso ou não, eles acabam tendo acesso a esse conhecimento. Influenciou o constitucionalismo, a cabala cristã, o martinismo e o germanismo ocidental. Então, na corrente martinista, nós temos o Papi, o Elitas Levi, né? Nós temos a gente ocidental, nós temos o Rudolf Steiner e vários outros, que todos bebem, todo o conhecimento que eles trazem, bebem na fonte da cabala clássica. É claro que eles ampliam, tem interpretação de acordo com o seu tempo, com a sua história, mas tudo tem sua fonte, a cabala clássica. É nos livros, naqueles 3 livros lá, Severo, Raça, Pérez, Irá, Horácio, etc. E nós temos uma outra corrente que é a cabala hermética. A cabala hermética, eu não coloquei muita coisa aqui, porque como nós temos por princípio aqui na Rosa Cruz, não fazer apologia a outras escolas, eu coloquei assim de forma bem simplificada, por respeito a essa condição, a palestra aqui no ambiente Rosa Cruz. Então, a cabala hermética é isso que a gente conhece, acha aí na internet, né? O hermetismo, a alquimia, a astrologia, o tarô, a magia cerimonial, a magia telúrgica. Tem um monte de coisas por aí que eu sempre falo, gente, cuidado com essas práticas, porque elas são. Eu venho estudando muitas dessas práticas e elas sempre faltam uma chave. Então, quando você faz uma prática e ela falta em alguma coisa, você não vai dar certo, não vai funcionar. Para você funcionar, você tem que ter um. É tipo assim, você vai consertar um pneu de bicicleta, mas você não tem a bomba para encher. Né? Você vai pregar um quadro, você tem um martelo, mas você não tem um prego. Vai funcionar? Não, você não vai pregar o quadro. Então, cuidado com esses ensinamentos que estão aí, né? Cuidado com esses ensinamentos que estão se achando aí pela internet, porque tem muita coisa que está incompleta. Não é que está errado, é incompleto. Eu fiz um teste, por exemplo, em 3 inteligências artificiais. 2 pagos, o ChatGPT, o DeepSeek e o Gemini. O que acontece? A inteligência artificial muito boa mas a inteligência artificial cria conteúdo que não existe nos livros, que diz que é dos livros. Então, cuidado com essa blog de internet, está sempre incompleto, está faltando coisa. Então, fica esse cuidado para vocês, porque você está trabalhando com a sua mente quando você está lidando com isso. Quando você lida com a sua mente, é a sua estrutura. Tem 2 indivíduos hoje que eu admiro eles pra caramba. Desculpem a linguagem. Admiro muito eles. E daqui a pouco eu vou falar porque eu vou pedir perdão pela linguagem. Cristiano Ronaldo e Messi. Eles entenderam que o corpo deles era o instrumento de trabalho deles. Por isso, eles estão com 41 anos de idade, jogando melhor que 2020. Todo estudante de cabala precisa entender isso. Seu corpo é o instrumento da sua existência. Que você faz o seu corpo para definir sua vida. Todo cabala, todo estudante que se pretende ser um bom estudante, entenda isso desde cedo. O seu corpo é o seu instrumento de existência. Sem ele você não existe. Então, o hermetismo, nós temos uma representação muito interessante, que é o trabalho, a Escola Nova Acrópolis, trabalha muito com isso, né? Nós temos escolas que trabalham com alquimia, temos a astrologia, nós temos uma palestra aqui do tarô, eu estudo tarô também há 20 anos, e numa ordem, uma escola aí que ela aplica a árvore da vida os elementos do tarô, até porque o tarô é inspirado na árvore da vida, né? As 22 cartas do tarô são as 22 letras do alfabeto hebraico também. Não tem essa correlação, não existe essa correlação. E aqui é a parte, chegando ao final, é a parte mais importante que eu acho dessa palestra, que é a contribuição que eu quero dar para vocês. Quando eu estou estudando Cabala? Quando eu começo a estudar Cabala, no dia que eu saio do útero da minha mãe, e só paro no dia que eu morro. Primeiro método de estudar Cabala é o método da ação. Consciente disso ou não, todo o nosso pensamento, toda a nossa palavra e toda a nossa ação é que cria a nossa existência.
primeiro, mais importante método de falar é este. O método da ação. E é ter consciência disso. Embora a gente nunca tenha consciência. Né? Quando toda palavra que eu falo, olha que horror, eu falei a palavra, não é uma palavra para se falar aqui nesse ambiente, né? Essa palavra que eu falei, por isso eu pedi perdão. Porque toda palavra que eu falo, ela tem um efeito criador ou da escritura. Mas não é só a palavra, todo pensamento que eu penso, ele tem um efeito criador e um efeito destruidor. Mas tudo começa no pensamento. Então, quando começa no pensamento, você já tem controle. Você pode não falar. Quando você fala, o seu controle já é menor. Você já não tem mais controle, você já entra na lei de causa e efeito. Pensamento é feito menor. Na palavra, você já tem um monte de gente, a energia já se expandiu. Mas o pior é quando vai passando. Aí você fica. E como é que a gente faz isso para seguir o caminho do meio, o caminho do equilíbrio? Através dos princípios, né, e valores éticos. Eu aconselho para todo mundo que quer estudar judaísmo, ler a ética no cômodo dos Aristóteles, as virtudes morais. Eu falava para minhas filhas, e eu ensinei a elas, que era do grau ensinava isso, que elas ensinarem hoje, que a primeira responsabilidade do indivíduo é dominar os seus sentimentos e suas emoções, seus 5 sentidos. Conhecer como funcionam os seus 5 sentidos. Tato, olfato, paladar. Primeiro passo. Conhecer os seus 5 sentidos, sentimentos e emoções. Aprendeu a dominar seus sentimentos e emoções, aí você tem uma chance mínima de começar a aprender a pensar. Quem não domina isso não pensa. Pensa que pensa, mas não pensa. Uma pessoa que não domina os 5 sentidos, não domina os sentimentos e emoções, ele não tem capacidade de pensar. É simples assim. Né? Porque hoje a informação é tão grande e esse rol de emoções, de sentimentos, de descontrole, as pessoas não são mais capazes de pensar. Não conseguem sair do pensamento, não conseguem estabelecer uma relação eu-outro com a realidade que leve ao pensamento. Então, como que a gente faz isso? Como que a gente aprende a dominar os sentimentos e emoções? Através das ações, da ética, da caridade, do serviço, da disciplina moral. Por isso que eu digo, né, agradecer ao mestre Wesley, porque o cabalista, ele precisa passar adiante o que ele aprendeu para continuar recebendo, que é o serviço. A disciplina moral é exercer as virtudes morais, coragem, temperança, que nós tivemos recentemente, Atos dos Luzes. Eu lembrei do título. A prática da vossa cruz das virtudes. Essa prática ela tem que ser cotidiana na nossa vida. Tem que ser algo cotidiano para nossa esposa, para nossos filhos. Né? E, no caso do serviço, é o trabalho voluntário. Servir a ordem, ajudar alguém para atravessar a rua é a mesma coisa que servir a ordem, evidentemente. Ser educado com o vizinho que está lá com o filho educado é a mesma coisa que servir a ordem. Não tem diferença, não. É tudo caridade, é tudo ediano. E tem gente que separa, que é ediano, aí isso é ediano. Não, tudo que você faz de forma desinteressada, você está servindo. Conhecimento sem ação é um conhecimento incompleto. Não basta conhecer a luz. É preciso fazer com que essa luz brilhe no mundo. O segundo caminho do estudo de Cabala é a devoção e a oração. Simples, né? Não é possível. A oração mais famosa que nós conhecemos, que é a oração cabalística, é qual? Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus. E esse é um modelo de como vocês devem orar. Pai Nosso que estás nos céus. Me ajude a conquistar 500 milhões de dólares. Assim? Cura minha mãe que está doente. Assim? Não. Pai Nosso que está nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Aí é um básico. É justo. Eu preciso disso. O pão nosso de cada dia temos hoje. Perdoai as nossas ofensas. Na medida em que nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Se você não fizer essa partezinha, a oração sua não vai funcionar. Eu já estou usando, porque quando falo em perdão, o povo dá um pulo em cima.
Ninguém quer perdoar, por mais difícil as pessoas querem perdoar. Se você passar por essa parte, acabou, sua oração não tem valor. Por que eu oro? Por que eu peço a Deus e Deus não me atende? Aí eu pergunto a pessoa assim, como é que é essa relação com o seu marido, com sua esposa, com o seu ex? Tem que perguntar pelo ex. O ex é que é bom. Né? Você já perdoou as pessoas que passaram pela sua vida, te magoaram? Não houve um propósito. O dia que você entender o seu propósito da sua vida, você vai entender que tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. A gente tem que aprender a lição. E se você não aprender a lição, o que vai acontecer? O que vai acontecer, Mercedes? Vai repetir. Então não adianta levar o marido e procurar outro. Se você não aprendeu a lição, vai repetir com o outro. Por isso você nem repetiu aqui, já acabou 5 vezes. Não aprendeu a lição, vai repetir. Já passou por 10 empregos. Não aprendeu a lição, vai repetir. Já quebrou 5 vezes. Montou a empresa, quebrou. Montou outra empresa, quebrou. Ah, meu Deus do céu, como eu sou sem sorte. Vai ver a partezinha do perdão da é o problema. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendiam. E não nos deixe cair em tentação. Essa parte do não nos deixe cair em tentação, gente, é aquela parte mesmo, quando você xinga o cara no trânsito, quando você manda aquele outro para aquele lugar, quando você amanhece bravo com a sua esposa, você não... É tudo isso a tentação. A tentação, quando a gente vai estudando a Cabala, é algo tão mais profundo. Como que os astros nos influenciam, que a gente encontra as pessoas. Né? Então a gente tem que tomar cuidado. Não nos deixeis cair em tentação. E a tentação ela vem de todas as formas. Eu costumo brincar, gente. A tentação, para os homens, a tentação sempre vem de forma da mulher bonita. Oferecendo um bom negócio, oferecendo isso, oferecendo aquilo. Quem homens se desmancha? Mas hoje em dia está quase igual para a mulher, né? A tentação da mulher também está vendo o mesmo caminho, através de uma bonita. Né? A tentação vem através de um bom negócio, mas se você olhar direito, não é honesto. Parece um negócio dos sonhos, mas não é honesto. A tentação vem em forma de várias formas. Não nos deixeis cair em tentação. E livre-nos do mal. Porque tem o reino, o poder e a glória para sempre. A oração harmoniza a alma com as energias superiores. Um cabalista, estudioso de cabala, deveria orar pelo menos 3 vezes ao dia. Quem realmente um dia se dispor a praticar deve começar a pensar nisso. De forma disciplinada, com disciplina moral, 3 vezes ao dia, pelo menos. O judeu, ele ora 3 vezes ao dia. O muçulmano, ele ora 3 vezes ao dia. Esses dias pararam um jogo de futebol no meio e os muçulmanos rezaram. Chegou a hora de rezar, não deu nem aí. Parou, vamos rezar agora, é minha hora de rezar, acabou. Mas é para harmonizar com as energias superiores. E, estou repetindo já. E essa outra parte aqui, todo mundo acha bonitinho, mas é a mais difícil. A ação é mais fácil, a devoção é mais fácil, essa aqui é a mais difícil. Concentração mental, eu acho que eu não sei dizer até hoje, eu não sei direito o que é. Mas tem um exercício que nós ensinamos aqui na meditação técnica, que é o exercício de concentração, né? Hoje o mestre Wesley nos dirigiu ali também o exercício de concentração e meditação. Que esse exercício que você está falando aí, na meditação aberta, tem uma parte ali que ele dá a base de todo o ensinamento das todo ensinamento. Gente, não existe estudo de cabala para você aprender isso. Esquece! Primeiro você tem que aprender a concentrar sua mente. Então, controlar seus sentidos, controlar seus sentimentos, controlar suas emoções, aprender o relaxamento, entrar em contato com sua mente. É a primeira coisa que tem que ser feita. Não adianta ficar lendo 200 livros em 300 lugares. Não vai resolver se você não aprender isso. Né? Aí, depois do aprendizado da concentração, porque geralmente é assim. Primeiro a gente desenvolve a atenção. No budismo a gente aprende a meditação. Primeiro você desenvolve a atenção. O que é a atenção? É separar o eu do outro. Vocês dão conta de separar o eu do outro? Graças a Deus eu aprendi isso com 12 anos de idade. Eu queria ser orador, gostava de falar em público. E o primeiro critério para se aprender a falar em público é separar o eu do outro. Eu estou aqui na frente, eu não posso me envolver com os sentimentos e emoções de vocês. Eu tenho que me concentrar no conteúdo. Eu posso perceber as pessoas, mas não posso me envolver com elas.
Separar o eu do outro. Se você se misturar com o outro, acabou. O primeiro passo é a atenção. Você olhar para você mesmo, ver quem é você mesmo, ver o que é a realidade da sua volta. O problema da realidade é que eu nunca vejo a realidade toda. Eu estou olhando para a Mara aqui, mas eu só vejo a frente dela, nem fisicamente eu vejo ela toda. Os meus 5 sentidos não me dão esse poder. Aí eu posso trabalhar com a percepção sensorial. Calma aí. Calma aí. Não é tão fácil assim não. Evidência, não sei o quê. Não, calma aí, vai com calma. Vamos primeiro perceber a realidade material e entender as limitações que nós temos para perceber. Quer ajudar a gente. Meditação. Aí depois da atenção, você desenvolve a concentração. Por isso você precisa de um ambiente calmo, tranquilo. Aí depois vem a meditação. Passou pela atenção, passou pela concentração, vem a meditação. Existem várias formas de meditação em muitas escolas da vida, 10 palestras aqui. Mas gente aqui na Rosa Cruz, o que é a meditação? A meditação aqui nós meditamos através da visualização, tá vendo? Nós visualizamos. Visualize a Terra como uma esfera azul na sua mente e envie as energias positivas para isso. Você pode fazer isso, por exemplo, eu quero comprar um carro. Você pode fazer tudo isso e visualizar você chegando na concessionária, saindo do seu carro. Isso vai ajudar a resolver alguns pedidos. Não pode ter certeza, já fez feito isso. A Rosa Cruz ensina a visualização. Né? Mas existem outras formas de meditação. Existe a meditação no esvaziamento da mente. Existe a meditação judaica que a gente faz caminhando. Eu estou aqui falando com vocês e posso estar meditando. Meditação e ação. Então existem muitas formas de meditação. E aqui no estudo da Kabbalah, a gente faz tudo isso com o objetivo: meditar nas letras, visualizar as letras, contemplar as letras. Então esse é o objetivo. Você faz todo esse processo, depois você visualiza as sefirot, e aí existem técnicas para você se harmonizar com cada um desses campos de energia. Terminando, né? É o último. E por último, para a gente concluir, então, mas a contemplação é o que? Existe uma situação onde você permuta as letras, coloca essa letra, né? Uma das formas é essa, não precisa, projeta essa letra. Pode ser um projetor desse, na sua casa, com um lugar, no seu santo, com um papel, e você contempla essa letra, e essa permuta dessas letras representa aquilo que você quer. E esse processo de contemplação vai ajudar a materializar aquilo que você deseja. Seja vencer um vício, seja quebrar um bloqueio, seja romper com alguma coisa que você não está gostando. Então isso é a contemplação, tanto das letras hebraicas como das sefirot da vida. É o conhece-te a ti mesmo de Sócrates. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo dos deuses. Eu pedi para colocar isso aqui, como eu disse no início, nós temos hoje 33 páginas né? Então ali esse homem do piano, Leonardo da Vinci, né? Leonardo da Vinci, ele foi estudioso da Kabbalah. Tudo que ele construiu, todas as invenções dele, tinham com base nos estudos que ele realizava. E ele criou essa figura foi criada por ele, e hoje as pessoas colocam a árvore da vida sobre ela. Não foi ele que colocou a árvore da vida assim, projetou a árvore da vida, não. Ele criou só a figura de baixo. E hoje as pessoas projetam a árvore da vida sobre, porque é essa ilustração, onde mostra que cada um de nós somos esse microcosmo. O objetivo do desenvolvimento da nossa alma, da compreensão da nossa jornada, é compreender como cada um dessas sefiras, ou cada um desses campos de energia, ou dos mais variados modelos de energia existentes, interferem sobre nós, nos afetam, como nós afetamos a nossa realidade. Eu coloquei isso aí para vocês visualizarem, né? Eu sou essa figura. Você é essa figura. Você é isso aí. E aí tem uma coisa muito confortadora para nós. Não existe ninguém superior a nós, não existe ninguém melhor que nós. Eu posso estar num momento de desenvolvimento diferente. Eu posso ter menos livros. Eu posso ter tido menos oportunidades. Eu posso ter sido bloqueado por forças externas. Eu não sou pior que ninguém. Eu tenho em mim o mesmo potencial divino que todo ser humano tem.